Muito bom, queridos. É um prazer estar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor ao coração dos irmãos, ao meu coração também. O Senhor tem ensinado coisas preciosas a cada um de nós, nesse tempo que nós temos meditado aí no livro de Apocalipse, e agora especificamente a respeito das cartas, né? Estamos estudando cada uma das igrejas ali, destinatárias das cartas mandadas pelo próprio Senhor Jesus. E hoje nós leremos o texto de Apocalipse, no capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 6. Apocalipse 3, do verso de número 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, e pedimos a Deus que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que assim não somente entendamos o que aqui está escrito, mas, ó Deus, obedeçamos ao Senhor em tudo quanto o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos guie, nos direcione, nos abençoe, e que essa noite, ó Deus, ou que nessa noite, possamos ser extremamente impactados pela tua palavra. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero começar o sermão desta noite contando aqui um relato de uma matéria da BBC Internacional que diz ou que relata o seguinte acontecimento. Em meados ali de 2011, em um típico frio da Dinamarca, um dia frio ali da Dinamarca, 15 pessoas aproximadamente estavam ali num passeio escolar, dentre esses 13 jovens. Então, esses 13 jovens estavam ali no passeio escolar, num lago ou num rio, eu esqueci agora, mas eles estavam ali naquele contexto, passeando sobre esse lago ou sobre esse rio, e essa água estava aproximadamente ali a 2 graus de temperatura. Então, eles estavam ali seguindo o seu caminho, o passeio, e inesperadamente, então surge ou começa ali a surgir ventanias, as águas começam a se tumultuar e tudo mais, e o barco vira. O barco vira e essas 15 pessoas que ali estavam, então, se veem ali diante de uma situação totalmente inesperada, mas também totalmente assustadora, pois uma água a 2 graus Celsius de temperatura é extremamente congelante, né? Congelante. Imagine ali também passar um tempo. Acontece que, então, os professores que ali estavam pediam que os alunos nadassem, mas tinha um problema aí. Tinha uma costa, só que ela ficava a centenas ali de metros de distância. Então, até chegar àquela costa, o frio que estava do ambiente e o frio da água fariam ou ali endureceriam os músculos que impediriam cada vez mais o nado.
Contudo, uma das alunas que ali estavam e começaram a nadar, porque senão eles morreriam ali de hipotermia. Então começaram a nadar, e uma dessas alunas conseguiu chegar à costa. Ela chegou à costa e ali, totalmente debilitada, se vê no meio de uma floresta, e nessa floresta ela pensava que poderia passar alguém ali para ajudar, e quando ela estava no fim das suas forças e ela pensou, ok, agora eu vou morrer. Ela viu um homem andando lá de longe, e ela começa a gritar com todas as suas forças. Pede socorro, socorro, esse homem então ouve o clamor dessa menina, vai até ela, e ao entender a situação já liga para o resgate. Só que o resgate chega ali 2 horas depois. E 7 daqueles alunos que estavam ali no lago, que não conseguiram nadar, são dados como mortos há 2 horas. Então eles haviam morrido durante o tempo ali de chegar o resgate e socorrer aqueles que não conseguiram nadar até a costa. Acontece que quando, e aí não sou perito médico, mas ali na matéria relata que quando os médicos chegaram até aqueles jovens que foram dados como mortos, porque os seus corpos estavam ali gelados, extremamente frios, e os médicos relatam que estavam frios como uma pedra de gelo. Por conta disso, então, o metabolismo foi desacelerando e os órgãos foram parando. Contudo, eles estavam mortos, mas poderiam ser ali ressuscitados, mesmo depois de um tempo, por conta ali do congelamento, ou do parcial ali, congelamento dos órgãos, né? Então, os médicos tentam reanimá-los no hospital, mas para não gerar ali uma situação ainda pior, acontece que eles vão esquentando os corpos desses jovens, desses 7 jovens, 1 grau a cada 10 minutos. Então, depois de 6 horas, ali com aproximadamente 26 graus a temperatura do corpo, esses jovens acordam novamente. Então, eles passaram por esse procedimento de aquecendo 1 grau a cada 10 minutos, para que então seus órgãos pudessem reagir novamente e ali clinicamente não estarem mais ou serem considerados mortos. Porque imagine, a hipotermia, né? A gente sente frio aqui, mas creio que nenhum de nós passou por uma situação semelhante a ponto de esse extremo frio, de ficar extremamente ali, ou sentir aí o seu corpo congelando. Mas por que eu quero contar, ou porque eu estou contando essa história, estou contando esse relato, não é nem uma história, é um relato de algo real que aconteceu ali na Dinamarca em 2011. Porque o texto que nós lemos aqui descreve um quadro semelhante. Contudo, um pouco diferente, num campo diferente. A igreja que nós lemos, ou a carta à igreja em Sardes aqui, ou a igreja de Sardes havia caído num lago também, extremamente frio, que é o lago da Conformação. E nesse lago, essa igreja estava sofrendo de hipotermia, contudo de uma hipotermia espiritual, a ponto de ser considerada morta pelo próprio Senhor Jesus e de precisar também de um aquecimento para que o seu coração voltasse a arder diante do Senhor. Lembra quais são os 3 perigos ou os 3 problemas que enfrentavam ali as igrejas naquele contexto, e que toda a igreja de Cristo enfrenta de uma forma geral? Primeiro, perseguição religiosa, as heresias, os falsos ensinamentos que adentravam ali no campo eclesiástico, nas igrejas, e também o terceiro perigo, ou terceira dificuldade que as igrejas podem, e inclusive a nossa pode enfrentar essa dificuldade, que é o do esfriamento espiritual. E essas dificuldades são reais, esses problemas, esses perigos são reais, e é por isso que nós temos aqui a carta à igreja em Sardes, através das palavras do Senhor Jesus, não somente para exortá-la, mas para exortar toda a sua igreja de todas as épocas, a não caírem no mesmo erro e a voltarem-se para o Senhor. Mas isso nós veremos aqui no decorrer da carta. Então, primeiro a gente vê aqui o destinatário, que é a igreja em Sardes, e o primeiro versículo diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve,
Sardes, a cidade de Sardes, ela ficava localizada ali na Ásia Menor, que são aqui as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, e ela era fortificada num topo de uma elevação, o que favorecia ali as suas fortificações, as suas fortalezas. Então, Sardes se via, assim, historicamente, como uma fortaleza segura. Contudo, a história mostra que, por conta dessa arrogância, muitas vezes eles abriram mão de vigiarem até as suas próprias muralhas e, com isso, acabaram perdendo guerras importantes e foram dominados ali, ou a cidade foi dominada algumas vezes durante a sua história. Então, era uma cidade que, além de ter essas fortalezas aparentemente penetráveis, de proeminência no comércio, nos produtos ali artesanais, né, nos produtos agrícolas, e tinham produções abundantes ali nos seus arredores, em seus arredores. Além disso, era uma cidade extremamente religiosa. As suas práticas religiosas envolviam ali culto a deuses da mitologia grega, como Cibele, Zeus, Lídio, Hércules, né? Quem aqui já não ouviu falar de Hércules, ou mesmo Zeus, Dioniso. Então, vemos que as práticas religiosas, ou os templos ali da cidade, permitiam ou davam vazão a que aquela cultura fosse cada vez mais permissiva por conta do próprio culto a esses deuses, que envolvia, como nós temos visto aí na exposição das outras cartas, orgias, que envolvia sacrifícios, né, de animais, ou ali no caso, em contexto de embriaguez, e em contexto de sensualidade tremenda. Então, os cultos que aconteciam ali na igreja em Sardes eram cultos fortemente carregados de imoralidade e impureza. Então, diante dessa cultura idólatra, a igreja em Sardes, ou a igreja cristã de Sardes, está inserida, e ao invés de ser relevante no meio onde ela estava mostrando que não era nada relevante e não era um canal de transformação, justamente por conta da sua condição espiritual. Então, eles não sofriam com perseguições, como vimos aqui em outras igrejas. Por quê? Primeiro, porque eles eram cristãos fracos e acomodados. E é justamente por isso que o Senhor Jesus já começa com uma admoestação. E aqui nós não vemos um aspecto de exaltar algo bom que ali estava sendo feito, como nós vimos em outras cartas, mas ele já começa diretamente com a sua exortação, com a sua admoestação. E vemos ainda no verso 1 que o Senhor Jesus, ele se intitula como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e é ele que está se dirigindo a essa igreja. Por que 7 Espíritos de Deus e por que 7 estrelas? Vemos aqui que os 7 Espíritos de Deus nada mais significa do que a completude ou a plenitude do Espírito ali no Senhor Jesus. E esse Espírito que gera vida, onde há morte. Lembra lá da visão de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos? Então, o mesmo Espírito que ali dá vida a um vale de ossos secos, é o Espírito que habita em Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem a completude do Espírito, pois o Senhor Jesus é um só Deus com o Espírito. E ele está dizendo, eu sou aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus. E também as 7 estrelas, que nós vimos na própria interpretação de Jesus, lá no primeiro capítulo, que as 7 estrelas na sua mão direita, no primeiro capítulo, verso 20, na sua mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então o Senhor Jesus está se apresentando aqui como tendo a sua própria igreja em suas mãos, mas também sendo responsável por aquele que comissiona as igrejas a proclamar a sua palavra, para ouvirem ali o seu clamor. Então vemos aqui que o Senhor Jesus, ele revela que é aquele que tem o poder divino, gerador de vida, e ao mesmo tempo
é que comissiona os responsáveis da igreja e a própria igreja a se manterem fiéis à sua palavra. E o que o Senhor Jesus está dizendo, então? Ele está dizendo o seguinte: conheço as tuas obras, que tem nomes, ou que tens nome, de que vives e está morto. Novamente, nós vemos aqui a palavra conheço, mostrando justamente que não há nada quanto nós façamos que não esteja diante dos olhos de Deus, sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas ruins. O Senhor Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê onde ninguém jamais conseguiu ver. Ele vê o coração, os seus olhos penetram o fundo do nosso coração. E ele esquadrinha os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e ele sabe até aquilo que nós fazemos quando não tem ninguém vendo, pois ele está vendo, ele vê o profundo do nosso íntimo, do nosso ser. Então, como ele esquadrinha inteiramente os nossos intentos, as nossas motivações, nenhuma obra passa despercebida aos olhos de Cristo. E é por isso que ele chama a atenção aqui para as obras, porque as obras daquela igreja não estavam sendo justas e íntegras na presença dele. E pode estar a maior treva que, ainda assim, os olhos de Cristo, ou diante dos olhos de Cristo, nada está oculto. Essa igreja, ela estava vivendo de aparências. Ela não estava íntegra diante de Deus. Por que eu digo de aparências? Porque nesse mesmo verso que nós lemos, diz: tens nome de que vives e estás morto. Então, os membros daquela igreja se vestiam com uma capa de espiritualidade que dava a aparência de cristãos firmes, que dava a aparência de cristãos piedosos, né? Mas que, na verdade, essa capa escondia a sua real condição espiritual. Jesus está dizendo que eles estão mortos. Dente a Deus e ao próximo. O fogo do evangelho estava fraco em seus corações. E, portanto, eles deixaram de servir e ficaram preguiçosos no que diz respeito às coisas do Senhor, às coisas espirituais. Alguns autores dizem que o evangelho que os habitantes de Sardes ouviram dos cristãos não representava nenhuma ameaça às suas religiões pagãs. Por quê? Porque a igreja de Sardes havia se transformado numa entidade insignificante, porque deixara de contribuir para o progresso do evangelho. Não pregava o evangelho genuíno. Ela não tinha mais vigor espiritual e nem cumpria aquilo que ela foi designada para cumprir. Ainda dizem também que entre as 7 igrejas, a de Sardes era que apresentava menos fervor espiritual. Sua adaptação ao ambiente religioso ali da cidade evitou que a igreja fosse perseguida, então ela não incomodou, pois quase ninguém a percebia. Seu estilo de vida, ou seja, como eles viviam ali no dia a dia, era inofensivo e garantia uma paz religiosa, mas que resultou na morte espiritual aos olhos de Deus. Mesmo que eles estivessem enganando os habitantes de Sardes com uma falsa espiritualidade, com uma falsa piedade, e tentando enganar a si próprios, eles não passaram despercebidos aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Estão sobre toda a terra. E aqui nós vemos, então, uma condição lamentável, da qual nós também corremos o risco, ainda hoje, de assim ficarmos, de esfriar na fé, de perder o vigor espiritual, de perder a característica do primeiro amor, aquele amor ardente, aquele amor que deseja viver constantemente diante de Deus e fazer o bem ao próximo, como o Senhor Jesus fez a nós. Corremos o risco de nos esfriarmos espiritualmente e também sermos irrelevantes, não somente
na nossa vida espiritual, mas diante do cenário em que nós nos encontramos, e corremos o risco de não mais cumprirmos a missão de Deus, se nós não tomarmos conta do nosso coração diante do Senhor, e se de nós não observarmos os alertas que a própria palavra faz a respeito disso. Então, quais são alguns perigos do esfriamento espiritual? É o endurecimento de coração. Né? Quando a gente fala da hipotermia, ela não vai enrijecendo ali os músculos, não vão atrofiando, os órgãos não vão parando. E é justamente isso que acontece aí no esfriamento espiritual. O coração ele vai endurecendo. O coração ele vai ali se petrificando. E isso resulta em muitas coisas, dentre as quais está a insensibilidade para as coisas espirituais. Como assim? A vontade de Deus ela começa a ser relativizada. Ela pode até mesmo, nessa condição, ser substituída. Ela se demonstra também na falta de oração, no afastamento da comunhão com os irmãos na fé. Começamos, nessa condição, a expressar frases como as seguintes: Jesus não disse para todos evangelizarem. Não, que isso? Primeiro ele ordenou somente os apóstolos e depois os ministros. Então, eles que façam isso. Eu não preciso ler a Bíblia todos os dias. A pregação do domingo já tira as minhas dúvidas, e se eu tiver alguma dúvida ainda, eu procuro o meu pastor, a liderança, e pergunto: olha, estou com dúvida nisso, pode me responder? Isso basta. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Né? Então, o que eu tenho já é suficiente. Eu não preciso também orar sempre, porque Deus já sabe o que está acontecendo no meu coração. Será que eu preciso ficar diante dele, ali em oração, repetindo as mesmas coisas, às vezes sem muita sintonia? Não, não preciso orar sempre. Né? Eu faço uma oração ali por atacado, semanalmente na sexta-feira, ou no domingo mesmo, né? Domingo considerado dia espiritual, né? Outra coisa que podemos falar quando estamos nessa condição eu consigo caminhar sozinho. Eu não preciso da igreja, afinal, eu sou a igreja. Eu não preciso de outras pessoas, não preciso dos meus irmãos. Porque, sabe, onde tem pessoas há problema, né? Então eu não quero ter problema na minha vida. Eu consigo caminhar sozinho aqui, né? Eu já creio em Deus. Eu não preciso de mais ninguém, eu preciso somente de Deus, só do Senhor. A gente começa a falar dessas coisas, mostrando ali essa insensibilidade que vai gerando cada vez mais esse endurecimento decorrente do esfriamento espiritual. Nós também podemos correr o risco de minimizar a gravidade dos pecados. E era o que essa igreja estava fazendo. Considerar pecados e, na nossa escala, né, o pecadinho, o maior pecado do mundo, como coisas... Deus não se importa com isso, né? Deus se importa que eu creia nele. O modo como eu vivo não diz respeito a Deus. E vai minimizando cada vez mais, e o coração vai sendo cauterizado. O coração ali vai sendo petrificado. E ainda podemos correr o risco também de duvidarmos da graça e da bondade de Deus. Porque uma coisa vai gerando a outra, né? Então a gente vai se endurecendo um pouquinho, vai ficando um pouco mais insensível a determinadas coisas. Né? E depois mais um pouquinho a outras coisas, até que a gente chega ao ponto até de questionar a Deus, de duvidar dos seus desígnios, de duvidar que Ele é bom, de duvidar da sua bondade, não somente em nossa vida, mas na sociedade, no mundo de uma forma geral. E vamos endurecendo, quando nos vemos aí quase mortos, como vemos aqui a igreja em Sardes, ou o próprio Senhor Jesus falando da igreja em Sardes. E é por isso que a exortação que aqui se encontra é extremamente oportuna, não somente foi para eles, mas também para nós hoje. O que o Senhor Jesus diz no verso de número 2 a essa igreja? Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Verso 3 também diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão,
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o Senhor Jesus começa ali a propor a solução para esse aquecimento, né? Como nós fazemos o paralelo lá com a história ou com o relato da matéria no começo, ali de quais seriam os passos para aquecer o coração e para que aquela igreja voltasse a ser uma igreja vibrante, uma igreja alegre, uma igreja que serve e obedece ao Senhor, aos seus mandamentos, que não é uma igreja fria, mas uma igreja extremamente ali cheia do calor do Espírito Santo de Deus e que manifesta isso através das suas ações, não somente através de suas palavras, mas daquilo que faz e de como fazem, né, essas coisas. E a primeira coisa que nós vemos aqui é o Senhor Jesus dizendo: "Sê vigilante". Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, acorda. Desculpa. Ele está dizendo acorda. Acorda, Sardes. Acorda, minha igreja, meu povo. Vocês estão dormindo. Vocês não estão sendo aquilo que foram criados para ser. Vocês estão sendo, ou vocês foram amados, vocês foram redimidos. Vocês foram comprados por um alto preço para servir a Deus sem impedimento algum, para estar diante do Senhor, que é o propósito supremo da sua vida, que é aquele cujo seu coração estará plenamente satisfeito, e que te envia a falar dessa completude, dessa felicidade, que só encontramos em Jesus, aos povos, para que o nome dele seja glorificado, e para que aqueles que estão perdidos sejam encontrados ali pelo Evangelho e sejam transformados. O Senhor Jesus está dizendo aqui, acorde. Vemos aí o eco, as palavras ali de Efésios, capítulo 5, 14, que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vemos aqui, então, um aspecto extremamente importante. O Senhor Jesus está dizendo, seja vigilante, não cochile quanto às coisas espirituais, pois elas são as mais importantes da sua vida. Pois sem elas, você não sobrevive. Você está morto sem elas. Não há mais vigor. E aí muitas pessoas manifestam um cansaço excessivo, mental, emocional, e às vezes até físico, e não conseguem entender o porquê, mas estão longe de Deus, longe dos meios de graça que Deus instituiu para que a gente seja alimentado, fortificado, para que a gente cresça, produza. Não sejamos infrutíferos, mas sejamos extremamente produtivos na seara do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo, acorde, não cochile, não se contaminem com as coisas desse mundo, e ele continua, e consolida o resto que estava para morrer. Não significa que fortalece as pessoas que ainda não estavam frias espiritualmente, não é isso, mas é que até aquelas coisas boas que estavam fazendo, não deixe que isso contamine o coração, a ponto de aquela igreja ser apagada de vez. Seu candelabro ali, como vemos na igreja de Éfeso, ser removido. O Senhor Jesus está chamando a atenção também hoje, ao meu e ao seu coração para isso. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Eles estavam contaminados. Eles não estavam sendo fiéis. Eles estavam cedendo às tentações, eles estavam comprando para suas casas a imoralidade e a impureza dos templos pagãos, das religiões pagãs que ali circuncidavam aquela igreja. Eles estavam sob forte influência da sua cultura, que era extremamente pecaminosa. Então eles estavam cedendo às tentações, às paixões da carne, e trazendo, como nós dissemos, para a sua casa essa imoralidade, essa impureza, e assim gerando cada vez mais uma geração de cristãos fracos e frios, e que conhecem a Deus só de ouvir.
Ou que estão ali na igreja somente porque os seus pais estavam na geração passada, porque os seus avós eram influentes na igreja, faziam grandes coisas ali no passado, ou para não decepcionar a uma pessoa que gosta, mas estavam ali só de ouvir falar. E aqui são exortados, então, a não se contaminarem, mas mostrando aqui que as obras deles não estavam sendo íntegras, não estavam sendo justas. Nós temos estudado as manhãs dos domingos sobre o fruto do Espírito, e vemos também ali no texto um pouco acima, que relata sobre as obras da carne, e vemos aqui que certamente não somente essa igreja, mas todas que incorrem aí na questão do esfriamento espiritual passam ali como nós vimos como um dos perigos, né, a minimizar a gravidade dos pecados e a trazê-los cada vez mais para dentro de si, para dentro dos seus lares. E isso faz uma contraposição muito forte com o que diz lá no texto de Tiago, no primeiro capítulo, no verso de número 27, que fala sobre a religião pura e sem mácula, a religião verdadeira, que consiste basicamente de duas coisas. Veja, a religião pura e sem mácula para com o nosso e aguardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, consiste tanto de caridade quanto de castidade, de amor e santidade. E vemos que aqui esses aspectos da religião verdadeira estavam sendo apagados da vida daquela igreja. E é por isso que o Senhor Jesus, ele exorta, e ele continua exortando, não somente seja vigilante, ou seja, não durma, não cochile diante das coisas espirituais, diante da presença do seu Deus, mas ele fala assim, verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eles são encorajados a lembrar do evangelho que tinha sido pregado, ou a eles, ou aos seus pais, e de como a fé fervorosa se manifestava através de obras de amor a Deus e ao próximo. O evangelho genuíno, e somente o evangelho genuíno do Senhor Jesus, lembraria aquela congregação sobre o que consiste essa religião verdadeira. O evangelho de Cristo Jesus, então, lembraria ao seu coração que é somente por Cristo Jesus que há nova vida no Espírito, que há uma vida em santidade, que há boas obras e amor, tanto a Deus quanto por aquilo que o Senhor coloca nas mãos da igreja para fazer. E não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Porque nós somos imerecedores da graça do Senhor. Estávamos totalmente alheios e perdidos. Mas o Senhor Jesus nos encontrou, nos limpou, nos deu, e aqui já dando um spoiler, né? Vestes brancas de santidade, justiça, para andarmos diante dele. Então, lembrar do evangelho que havia sido pregado, o evangelho puro e simples, sem acréscimos, sem invenções humanas, sem aquelas coisas que dizem, você precisa disso, mas que não estão na palavra. Então, precisamos, quando nós dá aquele start, né, e nos vemos nessa condição de estarmos ou nos perigos, nesses sintomas, vemos, poxa, eu posso realmente estar frio espiritualmente. Então aqui já temos a solução vinda do próprio Senhor Jesus. Lembra do que vocês têm ouvido, recebido e ouvido, lembra do Evangelho. Segundo, guarda-o. Não somente lembre a palavra que foi pregada ou que tem sido pregada, mas guarda-o. E guardar não é você enfiá-lo numa gaveta ou você fechar as portas ali no guarda-roupa da sua casa, não é isso, mas é praticar. A prática, ela é consequência de uma vida transformada, a prática do evangelho, das boas novas, é viver de modo diferente, porque você já foi transformado em seu coração. É uma questão de natureza. Eu vivo
correspondendo àquilo que eu sou, aquilo que eu amo. E se eu fui transformado, regenerado pelo Espírito, eu devo viver no Espírito, andar no Espírito. Fazer aquilo que diz respeito ao caráter de Deus e não mais ao meu velho homem. Não mais segundo as paixões carnais. E aí é que entra essa questão da prática. Ainda em Tiago, 1º capítulo, verso 21 a 25, diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é praticar, é viver aquilo que vem do Senhor, viver a vida que o Senhor tem preparado para nós. E aqui, ainda no último aspecto dessa frase, diz: arrepende-te, pois a fé verdadeira, ela conclama ao arrependimento. Lembra da pregação dos profetas, da pregação do próprio João Batista, da pregação do Senhor Jesus. Arrependei-vos e voltem-se para Deus. E aqui nas palavras de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Fé e arrependimento ali andam juntas. Nós precisamos lembrar disso. E somente o arrependimento genuíno poderia fazer com que aqueles corações fossem reaquecidos. E o Senhor Jesus, imagine ouvir isso do próprio Senhor Jesus diretamente a você, e você ouve através de sua palavra. Arrepende-te quando você não está caminhando, quando as suas obras não estão sendo íntegras diante de Deus, quando você não está caminhando em correspondência à nova natureza que lhe foi dada. E quando nós ouvimos arrepende-te, o próprio Deus, o nosso coração certamente já é incomodado, e ali já estamos nesse movimento de aquecimento, de voltarmos para Ele. E arrepender é abandonar essas práticas pecaminosas, e é voltar-se para Deus, é voltar-se para aquilo que Deus requer de nós. Ele ainda coloca, não uma ameaça, mas um aviso, caso então não haja essa vigilância e esse arrependimento. Ele diz: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, esse aviso é a oportunidade que Jesus dá de arrependimento, é a oportunidade que Deus dá àquela igreja e dá a cada um de nós a sermos novamente diligentes na vigilância. É a oportunidade de não mais dormirmos como se não vivêssemos na luz, mas estarmos atentos, pois naquele dia, o dia da vinda do Senhor Jesus, não seremos pegos de surpresa, pois não estaremos dormindo espiritualmente. Não nos assustará aquele dia, justamente porque nós estávamos vigilantes, acordados. Veja, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 4 a 11, diz o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, ou seja, o dia do Senhor Jesus, como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé
e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, novamente aqui, nós não somos da noite, nós somos do dia, não estamos em trevas. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está alertando. Olha, não durmam, porque vocês não são das trevas, vocês não são da noite, vocês são do dia, filhos do dia. Vocês são filhos da luz. E vemos lá em 1 João que o próprio Deus é a luz. Filhos de Deus, portanto, vigiem e sejam sóbrios. Não se embriaguem com as coisas desse mundo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E agora nós vemos uma segunda e última parte, caminhando aqui para o final, é que após esse aviso, o Senhor Jesus lembra daqueles que não contaminaram as suas vestiduras ali em Sardes. E ele diz no verso 4, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos, ou dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vemos aqui que há esperança para a igreja dormente em Sardes. Essa é uma frase que foi dita, pois fala o seguinte, há esperança para a igreja dormente em Sardes, pois ali há alguns poucos membros que permanecem fiéis ao Senhor. E através desses, os corações podem ser inflamados novamente a essa obediência, ao serviço ao Senhor, a alegria de viver diante de Deus, de estar ali na igreja. Nós vivemos em tempos que é muito fácil, sim, nos esfriarmos espiritualmente. Nós estamos aí um tempo já afastados da comunhão na igreja, voltando aos poucos agora. Irmãos, que a gente ouve relatos de pessoas em todas as igrejas que têm se esfriado, que têm se esquecido dos caminhos do Senhor, que não tem mais nas transmissões online, né, não pode sair de casa, mas nem mesmo ali nas transmissões na internet, ou mesmo de procurar o irmão, de estar ali, seja por uma ligação, ou presencialmente com distanciamento. A gente ouve relatos constantes de pessoas que têm se esfriado, sim, e isso vai contaminando, mas muito mais do que essa contaminação, nós vemos que o calor vindo de Deus, do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito, pode sim aquecer toda a igreja, pode inflamar a igreja. E o Senhor faz isso através dos seus servos. E Ele certamente o faria aqui em Sardes através dessas poucas pessoas, se aqueles que estavam ouvindo essa exortação não se arrependessem, se arrependessem. Se não se arrependessem, ali certamente viveriam sem vigor espiritual nenhum, como mortos mesmo. Mas é interessante que essas poucas pessoas aqui, ou em relação àquilo que elas, andar de branco é referência à santidade, à justiça, né? E essas poucas pessoas, então, continuaram firmes à obediência à palavra de Deus. As suas obras de fé e o amor não se apagaram em suas vidas. E o Senhor Jesus está exaltando estes. Exaltando, e aqui a própria palavra diz, né? Pois são dignas. Não exaltando porque elas são dignas em si mesmo, mas é porque somente o perseverar na caminhada com Jesus é o que faz com que estes
não contaminem suas vestiduras. Quando nós estamos nos afastando dos meios de graça, palavra, oração, a própria comunhão uns com os outros, nós não estamos nos afastando de coisas terrenas. Nós estamos nos afastando da própria caminhada com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está exaltando aqui aqueles que perseveraram firmes na caminhada com Ele e não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Que apesar dos obstáculos, e são vários os obstáculos, eles continuaram ali com o Senhor. Certamente seriam perseguidos por conta dessa fidelidade em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, certamente por sua piedade, por sua fidelidade a essa caminhada com Cristo, sofreriam coisas e mais coisas, mas o Senhor Jesus está exaltando a perseverança nessa caminhada com Ele. Essa caminhada em santidade, em justiça. E isso significa que eles não se acomodaram com o modo de vida da sua cultura e não cederam ali às tentações, mas perseveraram. Somos exortados a mesma coisa hoje, a nos mantermos fiéis, obedientes ao Senhor e a perseverarmos em nossa caminhada com Cristo, que é uma caminhada de santidade, de justiça, de amor, onde a fé, a esperança e o próprio amor são fortalecidos em nosso coração, nessa caminhada rumo ao alvo, que é o próprio Senhor. E aí o Senhor Jesus faz a promessa, como nós vemos, que é o padrão aqui das cartas, ele faz a promessa ao vencedor. Ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Ou seja, é a segurança completa ali de não ser desprezado pelo Senhor, pois o seu nome está gravado nas palmas do Senhor. E dali ninguém tira, ninguém arrebata as ovelhas das mãos do Senhor. Então o Senhor Jesus está falando que essa segurança está prometida àquele que vence. E aquele que vence é aquele que caminha com Jesus. Porque somente por meio dele é que somos mais que vencedores, pois ele venceu. E a sua vitória, ela é compartilhada conosco, e os seus benefícios, ou dos seus benefícios, nós fazemos uso. Podemos usufruir livremente. Então, o vencedor são aqueles que estão em Cristo e perseveram em sua caminhada com Cristo. Aqueles que abandonam definitivamente a caminhada, mesmo depois de um tempo passando ou caminhando ali, mostram que na verdade nunca era do Senhor Jesus. Que não tinham coração de fato no Senhor Jesus. Então, aqueles que não se arrependessem em Sardes, e aqueles de nós que não se arrependerem hoje, e se afastarem definitivamente da comunhão com Cristo, mostram que não são de Cristo. Contudo, o Senhor Jesus ainda conclama ao arrependimento, para que assim possamos lembrar de que Ele venceu, por isso somos vencedores. Por meio dessas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E assim seremos vestidos de vestiduras brancas e podemos ter a segurança de que o nosso nome jamais será apagado do livro da vida. E também o Senhor Jesus, diante do seu Pai e dos seus anjos, confessará o nosso nome, porque nós o confessamos diante dos homens. E isso nós vemos aqui. Essa é uma exortação a nós, por isso que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Queridos, caminhando aqui, só queria fazer algumas perguntas, rapidamente mesmo, para cada um de nós. Primeiramente ao meu coração. Nós estamos acomodados e nos conformando com o sistema de vida mundano que nos é apresentado todos os dias, através da cultura, das mídias ali, no caso, do entretenimento, de conversas formais? Será que o nosso padrão tem sido: eu creio no Senhor, mas o modo como nós pensamos e agimos é totalmente diferente da palavra? Será que nós temos assim vivido? Será que nós estamos endurecidos no erro, no pecado? Faça uma análise em seu coração. Será que eu tenho sensibilidade para com o pecado? Será que o pecado me incomoda tanto quanto deveria? Será que eu estou firme todos os dias ali, em contato com a palavra de Deus?
em oração, tenho conversado com o Senhor, tenho colocado a minha vida diante dele? Será que eu tenho prazer neste momento, na oração que eu faço a Deus? Ou será que eu faço somente para cumprir tabela? Olha, hoje eu orei, amanhã vai criando aquela capa de espiritualidade. Será que isso se passa em nosso coração? Será que nós temos perdido a alegria de estar com os nossos irmãos e compartilharmos das bênçãos, da ação de Deus na vida de cada um de nós? Será que nós temos deixado com que o nosso irmão, a nossa irmã, saiba daquilo que está se passando comigo, para que também ore diante de Deus, para que me dê uma palavra de sabedoria, para que me aconselhe segundo a palavra? Será que eu tenho permitido que isso aconteça em minha vida? Será que o evangelho que temos pregado é o evangelho água com açúcar, que não exige fé, não exige arrependimento, não exige transformação, e por isso estamos sendo irrelevantes no meio em que estamos inseridos? Será que somos agentes de transformação no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, né? Será que temos sido luz em meio às trevas? Ou será que estamos mais iguais às trevas do que à luz? Porque trevas e trevas é confortável, né? Será que temos testemunhado uma vida real de piedade? Ou uma vida de aparência? Queridos, são perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias ao nosso coração, para que não caiamos nesse esfriamento espiritual, e aí a gente vai não somente nos prejudicando e perdendo o nosso vigor espiritual, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Mas, e aí, o último encorajamento que quero trazer é que, se formos inflamados pelo Espírito e perseverarmos na fé, na obediência, no serviço ao Senhor, certamente isso inflamará o coração do seu irmão. Isso inflamará mais e mais pessoas para que sirvam e estejam diante de Deus com toda o calor, com fogo aceso no coração, ardendo de amor pelo Senhor e pelo próximo, pois esse é o resumo da lei, né? Então, que Deus assim nos abençoe, nos livre do perigo do esfriamento espiritual e que se estivermos nesse quadro, que possamos ser aquecidos para que assim vivamos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Amém?